Boa noite, eu sou Lívia Andrade, psicoterapeuta, especialista em neurociência e está começando mais um episódio da segunda temporada do Conexão Educativa, um espaço dedicado à educação com propósito, inclusão, cultura e transformação social. E o nosso tema de hoje é especialmente relevante, especialmente para muitas famílias, para as mulheres que enfrentam o desafio diário de equilibrar diferentes papéis. Ser mãe, ser profissional, cuidadora, protagonista da própria história e ainda ter que dar conta de tudo, né? Férias escolares, então, são sinônimo de alegria para as crianças, para as professoras, mas também trazem dilemas e sobrecarga para muitas mães que continuam trabalhando. Como garantir momentos de qualidade para os filhos e, ao mesmo tempo, não comprometer a rotina profissional? Que alternativas existem para esse período? E como preservar a saúde mental e o bem familiar nesse processo? Para essa conversa tão necessária e tão especial, nós estamos recebendo com grande alegria minha querida amiga Franciele Felipe, mãe, mulher, professora. Fala mais, Fran, se apresenta aí para nós. Publicitária, podcaster. Uma infinidade de papéis. E ela vai trazer para nós, porque ela conhece na pele esse desafio de conciliar carreira e maternidade, especialmente durante as férias escolares. Franciele, seja muito bem-vinda ao Conexão Educativa, querida amiga. E nós vamos agora para um bate-papo para as pessoas te conhecerem melhor e saberem dessa realidade. Eu acho que muitas mães já sabem, mas vamos identificar essas dores por aí. Fran, para começar, fala um pouquinho para nós, se apresenta, fala como é que é esse processo, a sua vida e as crianças, se apresenta para todo mundo te conhecer. Bem, eu sou uma mãe trabalhadora, né? E divorciada, então eu tenho aí uma rotina puxada, desafiadora e que eu tenho rede de apoio, um pai que é presente na rotina dessas crianças, mas isso não torna nada mais fácil, né? Eu acho que não dá para a gente pensar que eu, na condição de publicitária e de professora universitária, pesquisadora, eu não consigo pensar só na minha realidade, mas num contexto social de trabalho que não foi feito para acolher nem mulheres e crianças, porque mulheres têm filhos. Então, quando a gente fala de sociedade de trabalho, a gente está acolhendo as crianças por consequência, né? E as empresas não estão preparadas para isso, nem para acolher as mulheres, nem as crianças. Então, eu não estou falando só da minha realidade, mas de todas as mulheres. Né? Eu lembro quando eu ganhei neném e estava voltando à minha licença maternidade, eu saí coordenadora do curso de pedagogia em uma faculdade e voltei gestora da área de licenciaturas, que eles reformularam e decidiram que seria eu. E eu me lembro que me informaram que eu teria direito a 30 minutos para amamentar. 30 minutos não era nem o trânsito que dava para sair da faculdade, chegar em casa e o tempo de amamentação. Né? Então, parece que é um desafio de super-heroína. Né? Eu já assinei um contrato de trabalho que eu tinha direito a apresentar por ano 2 atestados de acompanhamento de criança por doença. Eu falei, mas bem, eu tenho 2 filhos, criança, o que eles mais fazem é adoecer, não vai dar certo. E estava lá no meu contrato, eu tinha que assinar, que eu só podia apresentar 2 atestados durante um ano. Estão aí os desafios. São desafios, né? Da sociedade que precisa entender que flexibilizar a presença da mulher no espaço de trabalho não significa que ela vai perder em produtividade e em competência. Porque é até algo que a gente conversa bastante nas nossas conversas particulares, né, Lívia, sobre a vida cíclica da mulher. A gente está muito habituada a se adaptar, porque a gente é cíclica, né, em função do ciclo menstrual, das nossas mudanças hormonais, maternidade, gravidez, menopausa, todas essas coisas. A gente tem uma flexibilidade que é natural. Sim. De adaptação. E o mercado precisa entender isso, que flexibilizar a presença da mulher no mercado de trabalho, a gente não tem prejuízo de produtividade. Né? Porque se nas férias a gente tem um home office, ou a gente pode ficar, 3 dias presencial e 2 dias no híbrido, a empresa não perde, porque a gente corre atrás. E né? talvez essa tenha sido a grande descoberta da pandemia. Da pandemia. Né? Na pandemia, inclusive, várias empresas não retornaram presenciais.
retornaram Sim. home office mesmo. E várias empresas, inclusive aqui uma das que eu trabalho hoje, elas oferecem essa flexibilidade para os funcionários, em especial nós, mulheres, a gente se beneficia muito diante desses desafios, porque no mundo digitalizado, a minha área que é marketing e comunicação, eu consigo resolver 90% das minhas demandas no celular, numa recepção de médico, enquanto eu estou aguardando uma consulta médica do meu filho, né? Isso não significa que eu não esteja livre de culpa, nem de cansaço. Diz que quando nasce o filho, nasce a culpa. Exatamente, junto, né? Mas eu acho que, assim, quando a gente fala de administrar férias escolares, eu acho que a gente tem que pensar nesse contexto social e entregar essa demanda também para a sociedade, para as políticas públicas que ainda não acolheram as necessidades das mulheres no mercado de trabalho. Ainda não conseguiram olhar, né? Não conseguiram olhar, né, para essa questão de como é que a nossa produtividade, ela é uma produtividade, tem uma capacidade muito específica que é da flexibilidade. É verdade. Fran, e as férias escolares, né? Aí começa a tensão. Eu lembro, hoje o meu vai fazer 18 anos, mas eu lembro quando ele era pequeno e assim, embora eu fosse professora, eu tinha várias outras ocupações juntos, né? Como é que fica esse processo de tensão da família, de ter que conciliar? Por exemplo, ontem eu falei com você estava em Cristalina, sim, resolvendo uma feira de agronegócios lá, né? De marketing. Como é que fica girar todos esses pratos juntos? Gente, é um desespero, né? É um desespero. Graças a Deus, a gente tem mãe. Esses meninos têm pai. E a gente tem a oportunidade de ter uma babá para nos apoiar. Mas eu sei que essa não é a realidade da maioria das famílias brasileiras, né? Eu fico me perguntando como é que algumas famílias conseguem. Assim, eu sei que muitas pessoas levam os filhos para o trabalho, e etc. No meu contexto, a gente consegue fazer isso bem bolado, mas no meu contexto, enquanto divorciada, é muito desafiador, porque nas férias a gente já tentou, por exemplo, os formatos que são recomendados pela justiça, 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe. As crianças não gostaram, eles ficam com muita saudade. 15 dias com a mãe, aí fica morrendo de saudade do pai. 15 dias com o pai, eu quero ver minha mãe. Não, aí não deu certo. E aí o pai fica cansado também, a mãe fica cansada. Aí troca, aí só uma semana. Não, é uma confusão, é um desespero, porque assim, os dois têm que trabalhar, não estão de férias, né? É muito desafiador mesmo. O que eu tenho tentado recorrer é estabelecer com eles uma rotina, com eles assim, organizar a rotina deles, falar assim, olha, vou chegar em casa e a gente vai fazer tal coisa. E já deixar a nossa funcionária assim, mais ou menos pautada. Ó, tal horário você vai levá-los na pracinha, pode pegar um Uber e ir para o parque para dar uma distraída. O celular é só 1 hora mesmo, aí eles ligam chorando, mamãe, mais meia hora, eu não pode. Porque os meus são pequenos, né? Tem 7 e 11 anos. Então, assim, eu fico criando atividades à distância mesmo, pautando a vida deles, e aí organiza. Aí uma amiguinha pode ir lá para casa, pode brincar no vizinho, vai lá para casa da avó, vai fazendo essa administração. Então, estratégias multidiversificadas. Acaba as férias, a gente fala, graças a Deus, acabou, agora eu posso ter paz. É porque tem o terceiro turno, né? O que você falou, é que chega em casa, eles estão esperando para fazer algo de diferente nas férias deles. Sim, eles estão esperando, nem que seja assim, fazer um jantar juntos, uma comida, às vezes uma coisa boba, assim, vamos pedir uma sobremesa no aplicativo. Então você concorda comigo que é essencial esse tempo de qualidade em vez da quantidade do tempo? Sem dúvida, sem dúvida. No contexto de famílias que trabalham, né, de pais que trabalham, não tem dúvida, assim. E essa sobrecarga, ela cai sobre a mulher, né? Não tem jeito, né? Eu ainda sou o HD externo do meu ex-marido. Eu ainda falo para ele o que ele tem que fazer com os meninos, né? No seu final de semana vai ter esse teatrinho aí, vai ter não sei o quê, para ele também administrar com os meninos o que vai acontecer. É muito interessante isso, né? Porque embora a gente tenha tantos homens já modernizados, esse patriarcado ainda está inserido no processo. Sim. Uma paciente minha também, divorciada, ela fala que tudo que vai acontecer, o ex-marido liga para ela,
que vai ter essa semana na escola? Eu baixei o aplicativo no seu celular. Olha, então assim, esse HD externo, adorei a expressão, porque realmente é esse processo. E o que você acha que faltaria para mudar essa realidade, para talvez uma nova geração começar a pensar diferente? Você tem filho, eu tenho filho, e muitas das espectadoras também. Talvez qual que devesse ser a nossa postura diante disso, para criar uma geração de homens mais conscientes diante desses processos? Eu vejo dois caminhos, assim. Primeiro, os homens perceberem que expressar a afetividade e exercer a paternidade não é vulnerabilidade, né? E graças a Deus e aos movimentos sociais, às conquistas femininas, isso tem acontecido, né? Muitos homens têm superado seus pais, as gerações anteriores, e isso é uma conquista muito importante. Mas eu vejo também que volta naquela discussão que nós começamos, assim, né? É necessário que haja uma adaptação da sociedade para acolher as famílias. Se a gente for parar para pensar em termos de sociedade, o lugar das mulheres e das crianças era no ambiente privado. Uhum. Como é que foi na nossa infância? Não existia brinquedoteca em restaurante. Por quê? Porque criança não saía de casa. Uhum. Não saía com as famílias. Agora, hoje existem uma quantidade grande de restaurantes que tem brinquedoteca. Por quê? Porque criança não só sai de casa, como é consumidora. As praças, como é que eram as praças antes? As praças não tinham nada. Hoje as praças têm o quê? Parquinho. Uhum. Por quê? Porque as crianças, elas estão saindo de casa. Então, a gente vai vendo uma mudança estrutural de pensamento e de infraestrutura da sociedade. Serviços, propostas educativas, até o próprio surgimento do CEMEI, que antes não existia. Em São Paulo existe, se eu não estiver enganada, quintal alguma coisa, que nas escolas públicas, na capital, elas oferecem uma espécie de colônia de férias pública para as famílias que trabalham. Que os governantes nos ouçam. Exatamente, na cidade de São Paulo isso existe, em Goiânia não tem. Escola aberta. Escola aberta para as famílias, né? E os professores remunerados para isso. Eu não sei exatamente detalhes desse contrato dos professores, mas assim, eu sei que é uma espécie de colônias de férias que as crianças vão para a escola nas férias, aquelas famílias que precisam desse ponto de apoio. Imagina São Paulo. Complicado pra caramba. Então a gente precisa de mudanças estruturais da sociedade e também de pensamento das mulheres entenderem também que elas podem compartilhar essa tarefa, que isso não faz delas menos mulher. Sim. Menos importante, menos mãe, porque aquela vinculação umbilical, literalmente, que a gente tem com os nossos filhos, a gente nunca vai perder. Né? Eu li uma vez, e eu estava me lembrando aqui agora, esse projeto Escola Aberta em São Paulo, e aí, assim, para os professores descansarem, são contratados monitores. Os monitores vão para fazer essa parte mesmo de recreação, de colônia de férias, de interação e integração com as crianças. Isso é algo louvável, né? Sim. Assim, se isso é percebido enquanto uma necessidade e não como supérfluo, sim, né? Porque isso diminui, inclusive, índice de marginalidade, abandono de crianças, porque violência doméstica, porque muitas mães não têm condição. Essa semana, até trazendo para a pauta aqui, teve uma notícia, não sei se você acompanhou, aterradora, uma adolescente de 14 anos colocou fogo no apartamento com um irmãozinho de meses, um de 2 anos, e ela colocou num tapete e trancou os dois dentro. O bebê morreu e o maiorzinho, ele está em estado grave. E tinha uma de 5, e ela falou que ela não aguentava mais cuidar dos irmãos. Hoje em dia, as notícias que estão saindo, e eu me assustei porque eu li isso hoje, que tem várias crianças a partir de 8, 9 anos tendo burnout de telas. Então, assim, quando a gente olha para tudo isso, isso está se configurando porque talvez não existam opções. Redes de apoio, exatamente. Rede de apoio, né? Eu não tenho dúvidas, né? Eu ouvi um relato, assim, de uma criança que não estava querendo mais ir para a casa do pai porque o pai deixava ele responsável pela irmã mais nova. Então, assim, é muita responsabilidade cuidar de criança, né? E nas férias, se a família trabalha, se não tem uma rede de apoio, quem vai estar cuidando desses meninos? Então, é necessário a gente pensar sobre esses detalhes. Agora, num contexto como o nosso, assim, lidando de maneira prática com a realidade,
eu já vi algumas iniciativas assim bem bacanas assim de famílias se organizando para realmente às vezes 2, 3 famílias pagarem uma funcionária durante as férias. Aham. Famílias que são amigas, que são parceiras, que podem ter esse tipo de arranjo sem prejuízo. Porque, às vezes, pedir ajuda é muito difícil para algumas pessoas. Tem gente que tem pavor de pedir ajuda. Eu não tenho, porque eu sei que quando a gente pede ajuda, a gente sai no lucro. Concordo. Como eu disse, eu sei que a minha realidade é privilegiada, mas eu já vi, assim, mães dividindo durante as férias o pagamento de um salário para uma funcionária ficar com 3 crianças. E aí, como que funcionaria? Ficaria cada dia na casa de uma, essas funcionárias iriam ou centralizaria na casa maior? Nesse caso que eu vi, ficou na casa que era maior. Aí a funcionária ia para lá e as mães deixavam lá. E aí elas dividiam a funcionária e a alimentação dessas crianças nas férias. Uhum. Eu vi isso sendo colocado num grupo de mães e parece que funcionou bem nessa ocasião. Então, eu acho que a gente pode buscar novos arranjos assim, familiares, entre os amigos, para buscar soluções mesmo, assim, Para facilitar. Para facilitar. E eu penso que as empresas também podem facilitar muito. Se a gente se programar enquanto família também, eu consigo tirar minhas férias junto com as férias dos meus filhos, eu consigo organizar na empresa, olha, a minha realidade é essa, assim, eu só vou ter ajuda uma semana da avó e eu vou precisar de, sei lá, 10 dias de home office, é possível organizar, é necessário. Haver essa flexibilização, flexibilização. Até porque parece que as pessoas ainda não compreenderam que corpo presente não significa corpo, mente e alma presente, Exato. Porque você lá presente, por uma obrigatoriedade, pensando em como suas crianças estão, se a funcionária não foi, se elas vão ficar sozinhas, como é que vai acontecer, o que vão comer, talvez você produza muito menos, como você falou, do que se você estivesse lá com elas. Sim. Não que seja fácil trabalhar com criança dentro de casa, porque não é. Mas é um arranjo, uma solução para um problema que você precisa dar conta daquelas crianças, é a sua responsabilidade, Uma vez, um amigo, que ele começou a comprar brinquedos para alugar para festas de aniversário e tudo. E ele falou que nas férias, você falando desse arranjo aí, eu me lembrei, alguns pais contratavam os brinquedos, então, para ficar aí, ele fazia um preço mais barato, porque aí alugavam por uma semana mesmo, e aí colocavam num prédio, porque muitas vezes no prédio não tem, aí os meninos iam pro pula-pula, pra piscina de bolinha, pro escorregador inflável ali e tudo, Então ele falou, foi uma forma dele otimizar, porque férias geralmente todo mundo some, ninguém quer fazer aniversário em festa, E também de assessorar esses pais. Uma coisa que me angustia assim, um pouco nas férias, talvez tendo a ver com isso que você falou das telas, é essa questão de administrar o tédio. Eu brinco muito com uma amiga minha que fala que eu não sou a Disney. Eu não tenho obrigação de entreter criança o tempo inteiro. Isso é algo assim que eu fico trabalhando dentro de mim, porque a culpa vem, Você tem que compensar de algum lugar, eu lembro, não só a Disney. Então, assim, eu tento administrar também essa coisa assim, ele não tem que estar feliz e entretido o tempo todo. Porque se eu bancar aquele TED ali 15 minutos, logo aparece com um desenho, com uma tinta, com um brinquedo, com um boneco, uma bagunça, uma barraca no meio da sala. É porque a gente anda muito imediatista também, Assim, eu não sei se é esse o nome mais apropriado, você, enquanto terapeuta, talvez vai saber o diagnóstico melhor para isso, mas a gente anda bastante intolerante com a frustração dos nossos filhos, com essa dificuldade. E eu percebo esse movimento nas férias também, parece que os meninos têm que estar felizes o tempo todo, ocupados o tempo inteiro, e isso é uma angústia maior das famílias. Eu vejo nos grupos de escola, assim, as mães, o que vai ter, o que vai estar acontecendo. Eu falo assim, gente, vocês estão inflacionando o mercado das mães, eu não dou conta de acompanhar vocês. Eu acho complicado também. Eu li um texto de uma psicanalista há um tempo atrás, ela falando que nós estamos numa geração de processados onde as pessoas não conseguem suportar os processos. Então, quando a gente era criança, por exemplo, a gente queria um bolo, a gente ia esperar a mãe ter o tempo, ia bater esse bolo junto, a gente ia raspar a batedeira lá depois, esperar o bolo assar, ficar lá contando, esperar a cobertura ficar pronta, colocar esfriar para a gente degustar. Hoje o menino quer um bolo, ele pede pelo iFood, o bolo tá lá em 20 minutos. Ele não acompanhou o processo de fazer e nada. Então parece que as coisas são automáticas. E dentro desse processo de
automação, vamos dizer assim, as mães também começam nisso. E você, né, como mãe de crianças mais novas, de uma geração depois da do meu filho, você tem sentido que isso tem aumentado a culpa? Sim, 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 sim. É algo assim que eu fico me questionando, assim, isso me chamou a atenção um dia que eu fui fazer uma visita para uma pessoa doente e eles me deram muito trabalho nessa visita, eles não sabiam se comportar num lugar que não tinha nada para fazer. Aí eu cheguei em casa assim, daquele jeito, e eu fui desabafar no WhatsApp com as minhas irmãs, e a gente ficou pensando, por que que eles não sabem? Por que que eles não sabem esperar? E aí a gente culminou nessa conversa aí, porque quando a gente era criança, não tinha TV, não tinha streaming, tinha a hora certa de passar o desenho. Não passava desenho na televisão o tempo todo, qualquer hora que você Não. ligasse. Tinha um horário certinho que você esperava. 4 horas passa a Caverna do Dragão. Eu tenho que esperar dar aquele horário, né? Então tinha várias coisas que a gente tinha que esperar. Hoje a gente não espera nada. A gente não sabe esperar nada. Índice de frustração zero, né? Zero. E aí eu e as minhas irmãs, a gente ficou refletindo sobre isso, assim, muito seriamente, assim, por que que eles não sabem fazer uma visita para uma pessoa doente? Por que eles não sabem se comportar num lugar que não tem brinquedoteca? Por que que eles não sabem ficar quietos sem ter o celular? E olha que, assim, eu sou uma mãe que ainda reflete sobre isso, porque a gente sabe que existem famílias que não estão nem aí, né? É algo, assim, para chamar a nossa atenção mesmo. E eu fico percebendo, porque aí chegam no consultório já com os transtornos, porque Sim. eu recebo a partir da pré-adolescência, de 11 anos em diante ali. Então, muitos assim, com crise de ansiedade, muitos se cortando, muitos driblando, né, procurando coisas desconhecidas. E às vezes os pais acreditam que por estarem dentro do quarto estão seguros, né? Mas ali de frente a uma tela de computador existem muito mais portas abertas do que se ele tivesse talvez no playground do prédio ali embaixo. A gente tem que bancar a frustração deles, assim, e é difícil, bate na gente de um jeito bem complicado, né? Porque não é fácil ver um menino ali, você é chata, sou, sou mesmo. Antigamente, assim, falava, cuidado na rua, apesar da gente brincar na rua o tempo todo, né? Não vai, ó, cuidado com o carro, cuidado, não converse com estranho. Hoje em dia, o cuidado é com o quarto. Sim. Né? E ainda existe uma culpa dos pais em acreditar que eles precisam fornecer a tal da privacidade para os meninos. Então, se o filho está de porta fechada, o filho pode ficar de porta fechada. E aí é onde o risco mora. Né? A gente tem visto tantos casos de suicídio, inclusive de assassinato. Né? Aquele menino que estava lá desde os 8 anos conversando com a menina lá fora e que acabou assassinando os pais, os dois articulados ali por algo que estava acontecendo dentro do quarto. Né? E diante disso, como é que você percebe? Fala um pouquinho da idade dos seus filhos, para o pessoal saber da diferença da faixa etária de um Os do meus outro. têm 7 e 11. Eu tenho um menino de 7 e uma menina de 11. Como é que você está lidando com essa diferença dos dois, com o etarismo ali, da diferença do processo? Assim, eu vejo que eles gostam muito do ambiente digital, mas eles são muito diferentes, os dois. Eu vejo a personalidade dos dois. O mais novo, ele quer conversar sobre o que ele está fazendo, as coisas que ele tá aprendendo e tarará. A mais velha, ela é muito introspectiva, muito fechada. Então, ela me traz mais preocupação do que ele. Porque ele até então, ele sempre falou. Ela não, ela é mais na dela. Uhum. Então eu fico assim mais de olho, eu sei que eu fico monitorando, assim, eu fico atenta, mas, por exemplo, já passei por uma situação que foi a situação que falou assim, tá proibido o YouTube na nossa casa e tá até hoje. Eles até falam assim, quando eu assisti YouTube... Mas teve uma vez, assim, quando a minha filha começou a assistir anime, no YouTube aparecem as sugestões baseadas nas coisas que você assiste, né? Uhum. E aí um dia eu resolvi mexer no celular dela. E aí eu vi dentro das sugestões alguns tipos de vídeo que eram versões dos desenhos que ela assiste, só que dublados com histórias completamente diferentes, conteúdo erótico.
E eu falei assim, gente, aí no meio, assim, aí tinha a história lá sei lá, One Piece, que é um dos que ela mais gosta. Aí vinham os personagens, mas aí tinha uma outra voz dublando, mudava a ordem dos fatores de propósito, e aí do nada vinha assim uma calcinha, um pênis, sabe assim? Aí eu falei assim, gente, o que é isso? Aí eu fui ver no histórico, ela não tinha assistido, mas estava na sugestão. Era daqui para ali, para ela clicar e assistir. Com 9, 10 anos, ela não ia ter maturidade jamais, nem para processar aquela informação. Aí eu baixei o decreto, tá proibido o YouTube lá em casa. Eu acho que entra nessa questão da privacidade que você falou. Eu vejo que o meu filho gosta mais de jogo do que ela. Acho que entra naquela questão dos meninos, da competitividade, da dopamina, que parece que no homem vai mais rápido, né? Eu já li alguma coisa a respeito. E aí é uma outra preocupação minha, né? De meninos procurarem dopamina a qualquer custo, e aí parar nos vídeos pornográficos também. Então, assim, é algo, assim, eu não relaxo, não. É algo que eu fico muita... Eu não deixo eles ficarem no celular no quarto, sozinhos. Eles são criança, mas eu não deixo, é na sala, os dois. Precisa haver supervisão. Eu ouvi uma psicóloga esses tempos atrás, eu concordo 100% com ela. Ela falando assim, sobre essa questão da privacidade, né, das crianças. Ela falou assim, a gente dá privacidade no momento onde o índice de responsabilidade é muito alto. Então, ele consegue, por exemplo, trabalhar e bancar as coisas que ele quer? Não, então tá. Se ele depende de mim, então a privacidade dele tá comigo ainda. O dia que ele conseguir sair de casa, você confia que ele vai ficar no quarto de porta fechada com a namoradinha, a primeira namoradinha ali, e tá tudo bem porque ele tem que se desenvolver? Ele tá pronto para assumir uma gravidez? Os dois estão prontos? Não, então não tem ali o direito dessa privacidade que eles querem, né? E aí eu me lembro uma vez de um amigo meu que a menina começou com esse discurso de privacidade. Um dia ela entrou pro quarto e bateu a porta. Ele foi lá e desparafusou a porta dela. Ele falou assim, a partir de agora... E ele pôs um lençol, assim... Ele pegou um varal, colocou e falou assim, isso aqui é para que você consiga trocar de roupa sem a gente ver, mas aqui dentro, enquanto você estiver na minha casa e sob o meu comando, porque ela estava fazendo coisas escondidas, né? Ele falou assim, não tem essa privacidade que você quer. Se você quiser, o dia que você fizer 18 anos, se você trabalhar, se sustentar, você vai morar sozinha e ter a sua privacidade. E aí diz que foram 6 meses desse jeito. A menina virou uma seda. Porque aí eu volto lá atrás, embora seja antigo, o livro do Samitiba, Quem Ama Educa. Muitas vezes eu percebo, enquanto psicoterapeuta, que as crianças elas pedem limite. Sim. Né? Através de um comportamento, através de uma falta de comportamento, através de uma birra, através de... O que elas estão querendo? Ser vistas. Sim. Né? Como é que você estabelece isso? Dentro de colocar esse limite e para você não se sentir tão sobrecarregada diante de tudo, como é que você consegue fazer? Olha, eu percebo assim que é algo que eu tenho muito em mente, talvez por trabalhar com jovem há tanto tempo, né? Não só na universidade, mas no âmbito do voluntariado também. Uma coisa que eu tenho muita clareza é que o jovem, para ele crescer, ele precisa romper com limites. Se ele não tem limite nenhum, ele vai para o extremo da sociedade. Aí ele vai no limite do sexo, da marginalidade, da transgressão, das drogas. Então, assim, é uma consciência muito clara do que eu quero para os meus filhos. Então, eu realmente... eu banco esse desconforto, eu lido com esse desconforto. Não é fácil, levo para terapia às vezes eu ligo para minha terapeuta, estou podre, estou péssima, e ela fala, olha, estamos lidando com a sua criança interior, porque o que você fez está correto, está ajustado, está alinhado, né? Porque eu não quero isso para o meu filho, né? Assim, eu não... Essas conversas sobre família, sobre educação de filhos, elas são muito importantes porque elas acalmam a gente. A gente não está no mundo enquanto pai e mãe para agradar filho. A gente está para entregar um cidadão para a sociedade. O que eu quero entregar para a sociedade? Um ser humano ético, saudável emocionalmente, né? Com saúde mental, produtivo. Como é que eu vou fazer isso? Ele o tempo todo agradado, o tempo todo... feliz, satisfeito,
do jeito que o consumismo diz que tem que ser. Não dá para ser assim, né? Não. Então, assim, é algo que eu reflito bastante, mas no meu contexto eu tenho muito essa oportunidade de refletir sobre isso, por trabalhar com educação, por estar dentro da universidade, por participar dessas reflexões, né? Fran, o papo tá muito bom, mas a gente precisa chamar um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Obrigada.